São mais de 25 mil alunos, entre graduandos, mestrandos e doutorandos. São mais de 2 mil professores e quase 3 mil técnicos administrativos, espalhados em 7 campos, sendo 4 em Uberlândia e 3 nas cidades próximas. Estou falando da UFO, Universidade Federal de Uberlândia. São números expressivos e esses números indicam que a UFO impacta positivamente na economia regional e no trabalho também que desenvolve para a comunidade da região. Também impacta nacionalmente com a formação de tantos profissionais qualificados para o mercado de trabalho e a produção científica. E esse ano tem eleição na UFO. E eu tenho a grata satisfação e a honra de receber os candidatos, o professor Carlos e a professora Cristiane, representando a professora Catarina. Representando a professora Catarina, que vai ser justificada a sua ausência. Mas antes de iniciarmos esse PodCult, que é o podcast da revista Cult, uma revista para ser lida, ouvida e assistida, eu gostaria que o professor e a professora se apresentassem e explicassem para nós por que eles querem ser reitores. Bom, primeiro cumprimentar a todos que nos assistem, né? Agradecer o convite, Paulo. Por que eu e a professora Catarina resolvemos enfrentar essa empreitada? Porque nós queremos uma UFO diferente e uma UFO feita com a comunidade, que uma UFO seja mais inclusiva, mais participativa, mais com a comunidade. O slogan da nossa chapa, uma UFO com você, e que a nossa gestão seja marcada por uma mudança de gestão, mas não no sentido de substituir os gestores, no sentido de substituir concepções de como fazer a gestão. Por isso que nós, eu e a professora Catarina, nos colocamos à disposição da comunidade para debater a Universidade Federal de Uberlândia com todos esses números que você apresentou, mas possibilitando que essa comunidade também dialogue conosco, né, em todos os aspectos, seja na pesquisa, seja no ensino, seja na extensão, seja na inovação, seja na gestão e seja na cultura. Eu sou o professor Carlos Henrique de Carvalho, né, sou docente da Faculdade de Educação e fui pró-reitor de pesquisa e pós-graduação até 15 dias atrás. Bom, primeiro quero cumprimentar todas as pessoas que nos assistem, leem e ouvem, agradecer o convite. Eu sou a professora Cristiane, mas falo em nome da professora Catarina, candidata a vice-reitora na chapa UFO com você, que tem o professor Carlos Henrique como candidato a reitor. A professora Catarina, ela é formada em nutrição, fez mestrado em nutrição, doutorado em epidemiologia e pós-doc também em epidemiologia na Universidade de Harvard. Ela foi diretora da Faculdade de Medicina, né, uma das, se não a única professora, diretora da Faculdade de Medicina que não é médica, né? Isso foi um fato histórico na FAMED, porque a medicina é um curso mais tradicional, então ela conseguiu assumir e fez uma boa gestão, o que a qualificou para assumir qualquer gestão dentro da universidade. Foi por isso que o professor Carlos Henrique a convidou para ser candidata junto com ele, na proposta de que ela seja co-gestora junto com ele na reitoria. E, além disso, a professora Catarina traz a questão da equidade de gênero. Na conversa entre os dois, ela e o professor Carlos Henrique conversaram bastante dessa condição de que a mulher precisa ocupar mais espaços de gestão dentro da universidade, uma vez que, como em toda a sociedade brasileira, nós, mulheres dentro da UFO, somos maioria. Então, a gente precisa estar representado não só no cargo de vice-reitora, mas de ocupar. E o professor Carlos Henrique entende isso perfeitamente, portanto, é uma chapa, vamos dizer, única, em que, ganhando, certeza que a professora Catarina será cogestora junto com o professor Carlos Henrique. Perfeito. Professor, o que a UFO está dando certo e o que ela está dando errado? A UFO tem muita coisa boa,
né? Eu acho que os pontos positivos da UFO é a capacidade que a universidade tem de desenvolver uma boa formação de recursos humanos, né? Isso tanto nos nossos cursos de graduação quanto nos nossos cursos de pós-graduação. E a prova disso é onde os nossos alunos são colocados, né? Vários setores aproveitam os nossos alunos que são recém-formados, várias instituições de ensino superior, né, por meio de concursos, têm os nossos doutorandos aprovados, na verdade não são doutorandos, já são doutores, que prestam o concurso. Em termos de desenvolvimento científico e tecnológicos, os nossos pós-graduandos, eles estão colocados, né, nas principais empresas dos diversos setores, não apenas da região, como do país. Nós temos também, né, se a gente quiser estender um pouquinho, o hospital, né, que atende 27 municípios da macro-região do Triângulo Norte. Então, sem o hospital da UFO, né, com todas as dificuldades que às vezes ele enfrenta, né, essa população ficaria totalmente desamparada, porque não existe uma outra unidade de saúde com essa capacidade em qualquer um desses municípios. Então, a UFO dá muito certo. Agora, eu acho que a UFO ela tem que chegar mais próxima à comunidade. Às vezes nós não conseguimos ainda demonstrar para a comunidade que essa comunidade pode estar dentro da UFO, né? Que a UFO é o espaço dela, é o espaço da sociedade, indistintamente da condição social dessas pessoas. Então, talvez aí a UFO peque um pouco, né, nesse relacionamento com a sociedade. Então, fundamental que seja, vamos dizer assim, estreitada essa relação. Eu acho que agora, com a curricularização da extensão, os 10%, isso vai, vamos dizer assim, dar uma outra condição dessa comunidade participar de várias iniciativas que serão desenvolvidas pelos diversos cursos de graduação, que aí eu acho que nós teremos a UFO um pouco mais próxima de toda essa realidade. Ela é próxima dessa realidade quando essa comunidade pede o apoio da UFO. E eu citei o caso do hospital, mas a UFO é muito mais do que o hospital. O hospital talvez seja o mais visível, mas a UFO, no seu micro-universo, ela tem N possibilidades de coparticipar junto com a comunidade, não apenas na formação, como resolução de alguns problemas, de algumas dificuldades que está no dia a dia, né, de todas as pessoas que convivem, né, na sociedade uberlandense e da região. Professora, quer complementar alguma coisa? Quero. Além dessa questão dessa proximidade com a comunidade, como o professor falou, eu penso que um detalhe importante na UFO é a assistência estudantil, né? Porque com a lei das cotas, que fez 10 anos, agora 12, a gente tem uma outra realidade dentro da universidade. Isso é muito positivo. Só que a universidade precisa aprender a lidar com essa diversidade. E é uma diversidade não só racial, mas social também. Então, a política estudantil, hoje no Brasil, se tornou realidade. Esse mês passado, o presidente Lula sancionou a política estudantil. Antes era um programa. Não é? O programa ele fica muito frágil em relação de verbas, de estratégias mesmo. Então, o que acontece? A gente tem um índice de evasão grande e uma dificuldade da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil de atender a todos os necessitados, né? Eu quero ressaltar que a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantil faz muito, muito mesmo, mas ainda falta, né? Então, a demanda é maior. Então, eu penso que, tão logo, né, a gente consiga equalizar aí a questão orçamentária dentro da universidade, a assistência estudantil é uma prioridade da chapa UFO com você, do professor Carlos Henrique e da professora Catarina, principalmente em questões básicas, que é a alimentação e a própria assistência estudantil desde a matrícula, né? Porque hoje o aluno que chega lá, o Zé Lucas é um exemplo disso, eu sempre lembro dele quando a professora Catarina apresentou essa proposta. Quando o aluno chega na UFO, às vezes ele precisa da assistência no primeiro dia.
E, às vezes, ele tem que esperar um edital acontecer 3 meses, 4 meses, 5 meses, para ser contemplado. Pronto. E como é que ele vai sobreviver nesses primeiros meses? Né? Ele precisa do RU, ele precisa da moradia, ou ele precisa de alguma outra assistência que não tem logo no início. Então, a primeira proposta, assim que fez a matrícula, já encaminha toda a documentação, já faz a solicitação da assistência, né, e imediatamente ele já começa a ser assistido desde que esteja tudo certo. Depois, se tiver alguma inconsistência na documentação, ele vai perder. Mas a gente quer evitar que o aluno passe na UFO e não tenha condições de continuar na UFO, porque a assistência só vai gerar daí a 4, 5 meses, né? Assim como o RU também. Professor, você citou hospital. Hospital é extensão. Não só extensão. Ele é hospital, ele é assistência, extensão e ensino. O hospital universitário é um hospital e pesquisa também, né? Mas basicamente ele é um hospital escola, que envolve todas essas dimensões. Então, ele é pesquisa, nós desenvolvemos pesquisa lá de ponta, ele é, sobretudo, de ensino, ele é um hospital universitário, ele é extensão, nós temos vários programas de extensão dentro do hospital, e ele é assistência. Ele é assistência exatamente para essa população, né, que eu mencionei anteriormente. São 27 municípios do Triângulo Norte. Então, o hospital ele é um mundo à parte dentro do mundo UFO. Né? E agora, com a possibilidade, né, da entrega da nova unidade do hospital, que é o novo pronto-socorro, né, eu creio que o atendimento ele ficará melhor para toda a população. É um hospital dos mais modernos do país, né, somando a parte antiga e a parte nova, nós vamos estar chegando aproximadamente a 700 leitos. Né? É o maior hospital da rede EPSER. Tá? Deixar isso, né, bem frisado, porque isso é muito importante para nós. É muito significativo a cidade de Uberlândia ter a UFO e ter o hospital do porte que nós temos, para atender a população. Professor, perfeito. Parabéns aí pelo trabalho aí do hospital. A gente reconhece que ele faz um bom trabalho aí na comunidade. Agora, voltando à questão das universidades, as universidades públicas, na última eleição, elas estiveram na pauta de vários debates, né? Trazendo com que a universidade fosse um local de formação de comunistas, um local de formação de usuários de droga. Como que a UFO está distante da sociedade? Por que as pessoas têm essa imagem? Por que esse tipo de situação vem a debate numa eleição presidencial, por exemplo? É porque talvez as universidades, aí eu vou falar de todas, isso não acontece só em relação à UFO, né? Que quando foi dito isso, foi generalizado para todas as universidades federais, para 69. Talvez uma comunicação mais próxima da sociedade. E mostrando que a universidade, independentemente das concepções ideológicas, né, que cada indivíduo tem, ela é um espaço da diversidade do debate. Né? E nós somos formados para a diversidade e para o debate. Nós vamos debater temas, né, defendendo princípios sociológicos, princípios históricos, princípios filosóficos. E, às vezes, né, nós não conseguimos transmitir isso com uma maior clareza para a sociedade. Então, não é que a UFO ela é formada apenas por vamos dizer assim, por pessoas de esquerda. A UFO é diversa. A UFO tem pessoas de esquerda, tem pessoas de centro, tem pessoas de direita. Né? Tem liberais, tem ultraliberais, tem um pessoal de ultra-esquerda que convive de uma maneira harmônica, né? Sem atrito. Eu nunca presenciei dentro da universidade nenhum problema, né, de conflito, de confronto, agressões por causa de questões partidárias. As questões ocorrem pelo debate. As pessoas têm liberdade, e é assim que deve ser a universidade, de se posicionar diante daquilo que eles acreditam que deve ser, né, uma universidade e a sociedade. São concepções de mundo. E a universidade ela é o espaço
de convergência dessas concepções de mundo. Posso completar? Por favor. Eu penso que também um dos motivos, né, da universidade ter sido pautas nos debates da eleição presidencial é porque dentro da universidade se produz ciência. Não é? O professor Carlos Henrique, até pouco tempo atrás, foi pró-reitor de pesquisa, né, pós-graduação em pesquisa. Então, a gente produz pesquisa, a gente produz conhecimento. E a quem interessa ir contra as pesquisas, né? A gente foi muito atingido durante a pandemia, né? Então, talvez não se reconheça o papel das universidades como produtoras de ciência, de tecnologia, de inovação. Esse é o papel da universidade, além de estabelecer uma discussão em que os nossos formandos sejam críticos, sujeitos críticos para mudar a sociedade. Na verdade, a gente quer mudar a sociedade com a sociedade, não é? Por isso, essa importância de estar em diálogo e próximo à comunidade, para provocar essa mudança juntamente, não é? Da nossa perspectiva, não é? Então, enfim, então, dentro da universidade tem essa pluralidade, como o professor Carlos Henrique colocou, que é saudável, não é? É importante a gente ter o contraditório, inclusive, no jornalismo a gente estuda isso, e isso que faz a universidade ser a potência que é em termos de produção de conhecimento. Perfeito, bem esclarecido. Professor, ensino, extensão e pesquisa. A UF produz? Produz, e produz com alta qualidade. Como nós dissemos anteriormente, a UFO hoje é uma universidade de referência em várias áreas no campo da pesquisa. Várias áreas, né? Por exemplo, nanotecnologia. Nós temos um dos principais laboratórios do Brasil, né? Financiado, é um INCT financiado pelo CNPq. É um projeto, né, inovador que vem produzindo não apenas conhecimento, desenvolvimento científico e tecnológico, mas também pesquisadores. Os laboratórios, eles produzem conhecimento, produtos de inovação que vai chegar na sociedade, mas ao mesmo tempo eles estão formando pessoas, formando novos pesquisadores. No caso de extensão, né, nós temos vários programas, inclusive de humanização dentro do hospital, né? No caso do ensino, né, a universidade tem 97 cursos de graduação, né, nos 7 campos que você citou na sua apresentação da UFO. Então, a UFO ela faz isso e faz com excelência, né? Nós somos a universidade nota 5 no processo de credenciamento do MEC. Nós somos uma universidade hoje que tem os nossos estudantes, como eu disse também anteriormente, no exterior. Nós temos alunos nos Estados Unidos, ex-alunos, né, nos Estados Unidos, nós temos ex-alunos na França, nós temos ex-alunos na Suécia, nós temos ex-alunos na Coreia, só para te dar uma noção de onde, né, nós formamos e onde nós colocamos os nossos formandos da universidade. Esses recursos humanos que nós entregamos para a sociedade é de alta qualidade, né? Apesar, né, que, como a Cristiane disse, às vezes isso ser negado para aqueles que querem desacreditar a universidade. Desacreditar a universidade como espaço de democracia, como espaço de produção de conhecimento e como espaço de produção de pessoas críticas. Então, isso é fundamental. A universidade não pode perder esses 3 vetores, porque se ela perder esses 3 vetores, ela deixa de ser universidade. Professor, e qual é o grande problema hoje da Universidade Federal de Uberlândia? Falta de recurso, né? Falta de recurso. Uma universidade com essa qualidade que eu estou, né, situando aqui para vocês, ela precisa de investimento. Ela precisa de investimento público, né? Nos últimos anos, esses investimentos eles não vêm sendo repassados a contento, na medida que a universidade necessita. Por quê? Fazer ensino de qualidade, fazer extensão de qualidade, fazer pesquisa de qualidade, fazer ciência de qualidade, isso é caro, né? Quanto custa, né, para o governo investir na universidade para retornar para a sociedade, né? Isso não é, a gente não pode colocar que a universidade ela apenas é um espaço que o governo, né,
deposita determinado montante anualmente e isso não vai retornar. Isso retorna pelos números que você apresentou. Qual é hoje o movimento que a UFO faz na economia macro-regional? Qual é o impacto da universidade hoje, numa coisa simples, para o comércio de Uberlândia? Você disse 2.000 professores, 25.000 alunos, quase 3.000 técnicos. Né? Só aí nós estamos chegando próximo a mais de 30.000 pessoas. É um pequeno município que nós temos no espaço de Uberlândia, que movimentam desde, sei lá, um self-service, um restaurante, uma papelaria, uma livraria. Setor imobiliário. Setor imobiliário, com aluguéis. Olha a necessidade disso, porque nós deixamos de ser uma universidade local. Nós somos uma universidade hoje nacional, nós temos alunos do Brasil inteiro. Então, o impacto da UFO é muito grande. Só que para esse impacto ser ampliado e nós termos melhores condições de formação dos nossos estudantes e dar as melhores condições de laboratórios para os nossos professores, melhores condições de ensino e melhores condições de extensão, nós temos que ter recursos. Né? Nós não podemos, a cada ano, ficar de sobressalto, fazendo conta no final do ano, se nós vamos fechar, se vamos conseguir pagar a conta de energia. Isso é péssimo para a universidade. Isso gera incerteza, isso gera insegurança. Então, hoje, né, a universidade precisa de recursos. A Universidade Brasileira, e dentre elas, a Universidade Federal de Uberlândia. Posso completar? Por favor. Concordo plenamente com o professor Carlos Henrique, e aí é importante a gente colocar uma questão, Paulo, que a universidade em si, ela não pode ficar restrita apenas ao orçamento do governo federal, né? Que é um orçamento limitado, né? A gente vê aí o presidente tentando recompor a economia, então não tem como, é claro que todo reitor vai querer aumentar junto com o governo o orçamento da universidade, mas também não vai ser de uma hora para outra que a gente vai ter o orçamento ideal. E aí, por conta disso, o professor Carlos Henrique é um exemplo de pesquisador, de professor, que sempre busca captação de recursos via financiamento de agências de fomento, parceria com o setor privado. Né? Isso é importante, trazer recursos adicionais e não ficar dependendo só do orçamento do governo federal. Né? Porque, senão, realmente, a universidade vai ter cada vez mais dificuldade de se manter. Perfeito. Professor, nós estamos num momento muito tecnológico. Inteligência artificial, várias profissões já estão utilizando a robótica, a medicina vem forte nessa questão. Nós estamos num processo de evolução muito grande das profissões. A UFO está preparada para essas mudanças tecnológicas? A graduação vai mudar em função das mudanças tecnológicas? É por isso que eu quero ser reitor. Exatamente, para tentar preparar a universidade para essas mudanças, que já estão em curso. Né? Eu acho que esse é um ponto essencial. Eu acho que a universidade brasileira, estou falando de uma maneira geral, né? Isso não significa que algumas já não vêm se colocando, né, para fazer esse debate, para se estruturarem diante daquilo que você acabou de colocar. Mas eu acho que a UFO ela tem que fazer isso de imediato. Né? Nós temos que dar uma virada de chave nesse processo. Eu vou te dar um exemplo. Semana passada eu participei de uma reunião, né, consegui arrumar um tempinho na agenda de candidato, porque a reunião foi online. Algumas universidades americanas elas estão discutindo exatamente isso. E eles fizeram uma discussão, para mim, muito interessante. Por quê? Às vezes nós falamos em tecnologias digitais, em inteligência artificial, mas nós estamos falando daquilo que já existe dentro das grandes plataformas. Né? As universidades norte-americanas, algumas, já estão discutindo o seguinte: nós vamos proibir isso aqui, mas nós vamos desenvolver a nossa. Eu acho que esse é um ponto interessante, né? Que é mais lento, né? Mas te dá autonomia. Né? E mais, você discute com a comunidade. Porque quando nós falamos em inteligência artificial, nós falamos de uma coisa muito geral, né? Que nós vamos treinando de acordo com o mercado.
Não, eu acho que a gente tem que pensar, porque essa já é acessível, você pagou lá a sua anuidade ou a sua mensalidade, você tem acesso, né? Agora, e a nossa inteligência artificial? Pensando no ambiente universitário, pensando no ambiente da pesquisa, no ambiente da extensão e no ambiente do ensino, com autonomia para você alterar, né, o perfil do algoritmo de acordo com as suas necessidades. Numa plataforma comercial, você não consegue fazer isso. Você sempre vai depender deles. Então, é uma discussão que está nos Estados Unidos, né? Eu, né, e a professora Catarina, em sendo eleitos, eu gostaria de fazer essa mesma discussão no ambiente da Universidade Federal de Uberlândia e discutir com os setores que podem contribuir com o desenvolvimento disso. Nós temos já toda uma expertise, né, dentro da UFO, nós temos a Faculdade de Computação, nós temos a Faculdade de Engenharia Elétrica, nós temos a Matemática, que já vem, vamos dizer assim, discutindo e produzindo alguma coisa. Eu acho que nós temos que somar esse potencial e pensar, vamos desenvolver, né, um novo cenário, um cenário tecnológico para os nossos ambientes de ensino, de pesquisa e de extensão que tenha essa possibilidade da autonomia em relação a sistemas. A universidade precisa aproveitar o seu potencial, não é? Uma coisa que também é falada bastante, o professor Carlos Henrique falou no final da sua dissertação aí, a gente tem muito potencial e produz tecnologia, produz inovação, por que não, né, se arriscar nesse universo da inteligência artificial generativa, né? Porque a inteligência artificial a gente já tem contato há muito tempo, em algumas situações, como, por exemplo, o GPS, né, é o mais clássico deles. Mas a universidade produz muito conhecimento no próprio ensino, na própria extensão e, quiçá, na pesquisa, que pode ganhar uma certa autonomia, como o professor falou, de a gente ter ali uma técnica, uma tecnologia própria, né, para a gente poder fazer modos UFO e não ficar alugando, comprando licença, etc., de uma outra universidade ou de uma outra empresa. Podcast, o Podcult da revista Cult, agora vai fazer uma parada para conversar para as perguntas dos discentes. Por favor, vou chamar a Ana. Olá, para você que está assistindo o Podcult, eu sou a Ana Canfella, da revista Cult, e hoje a minha contribuição para a nossa conversa vai ser para falar um pouquinho de algumas das mais frequentes perguntas para a gente discutir e trazer aqui no debate com o candidato e com a representação que está sendo a Cris. Então, a primeira, acho que até falando no momento em que estamos, não poderia ser diferente, que é sobre a regularização do calendário, que ele já está atrasado desde a pandemia e agora agravado com a recente greve. Vocês têm algum plano específico para isso? Bom, falando como candidato, uma chapa não tem plano no momento, que isso o calendário vai ser discutido exatamente pela atual gestão, que provavelmente na semana que vem a gestão superior receberá um comunicado tanto do Sintete quanto da ADUFO indicando que a greve está terminada. Aí a gestão superior convocará o Conselho Universitário para se reunir e discutir em como será feito a reposição. Inicialmente a reposição. Provavelmente, no âmbito das discussões, eles vão indicar como que ficará o calendário, né, de 2024, né, que foi quando parou em razão da greve dos nossos docentes, né? Mas não sendo resolvido, né, na atual gestão, ou no ano de 2024, em sendo eleito, né, nós vamos, né, chamar a comunidade com todos os segmentos envolvidos, segmento docente, segmento discente e segmento das técnicas e dos técnicos administrativos, para a gente debater e ter uma proposta ágil, né, que regularize, mas com alguns princípios. Regularize o calendário. Quais são os princípios? Garantindo as férias nossas em janeiro, né, e garantir, sobretudo, a qualidade do ensino. A qualidade de ensino não pode ser atropelada pelo calendário. A qualidade de ensino é aquilo que eu estava dizendo anteriormente. Ela é a marca UFO. É aquilo que nós formamos.
Então, se a UFO coloca alguma coisa, é a formação dos nossos alunos, sobretudo os nossos alunos de graduação. Eu acho que está todo mundo aflito para esse calendário ser regularizado, né? Porque esses 3 semestres num ano, esse semestre curto, em curtas férias, acho que todo mundo adoece, fica cansado, e aí pronto, aí gera a roda viva, fica cansado, fica estressado, enfim. Também talvez seja um dos motivos pelo alto índice de evasão e adoecimento de discentes e docentes. Então, certamente, o calendário, para nós como professores, né, professora Catarina, eu, professora Cristiane, professor Carlos Henrique, a gente tem aí um anseio gigante de que isso seja regularizado para o bem geral da UFO. Isso é muito importante, até porque é algo discutido no momento. E eu percebi muito na fala de vocês, e como um dos pilares, né, para a chapa UFO com você, é muito sobre autonomia, permanência, equidade. E falando nisso, vocês têm algum plano específico para a melhoria dos restaurantes universitários? Porque está muito ligado quando a Cris citou sobre assistência estudantil, sobre a permanência dos estudantes na UFO. Seja no tempo que eles ficam ali na fila, na qualidade das refeições. Tem algum plano específico para isso? Tem, né? Veja bem, todo contrato, ele pode, assim, independentemente, ele pode ser revisto em 20%. Então, nós vamos criar um grupo de estudo, nós vamos fazer lógico, chamar a empresa, juntamente com a empresa, falar, nós vamos fazer a revisão dos 20%, que é direito da universidade, ela não está cometendo nenhuma ilegalidade. A Cris citou, né, a lei foi aprovada, então provavelmente nós vamos ter mais recursos para assistência estudantil a partir de 2025. Então, isso também impacta numa redefinição para a gente pensar as refeições, a qualidade das refeições. Nós temos um curso de nutrição, que inclusive a professora Catarina é nutricionista, né? E as nossas fazendas, né? As nossas fazendas, hoje eu visitei, coincidentemente, né? Tem toda a estrutura, né? E foi o professor Maurício, que é um dos diretores das fazendas, disse claramente, é só ter a indicação que a gente consegue fornecer a polpa do suco, né, e as verduras que podem ser utilizadas de alta qualidade. Então, todo esse processo, né, de rever a qualidade da alimentação que está sendo servida para os nossos alunos, bem como a abertura do RU nos finais de semana para aquele público que não tem, às vezes, como fazer as refeições e os auxílios não são suficientes para eles terem uma alimentação mais consistente e digna, né, nós vamos providenciar também, né, com recurso. Não é uma proposta mirabolante, né, é uma proposta concreta, né, se falou que isso custaria 11 milhões a mais. Eu só vou dar um exemplo, a Cris falou que eu sou um bom captador de recursos. Eu captei 13 milhões para um laboratório termoquímico que vai ser instalado no Campus Glória. Então, 11 milhões, fazendo a revisão dos 20%, tendo mais recursos no PNAES e faltando algum recurso, nós vamos buscar, sim, para garantir o atendimento do RU de segunda a domingo, né, e com uma refeição que seja acompanhado pelos nossos cursos de nutrição e que seja parte dela fornecida pelas nossas fazendas. Essa questão do RU todos os dias, né? Porque a professora Catarina, que é uma defensora dessa ideia, porque ela foi, quando estudou na Universidade Federal de Viçosa, ela foi bolsista do RU. E lá o RU funciona final de semana, feriado, férias. Por quê? Porque o aluno que precisa do RU, ele sente fome final de semana também, não é? Ele não sente fome só quando ele vai estudar. Então, é uma questão lógica, humanitária, não é? De dignidade para os estudantes que são bolsistas do RU. Então, há toda uma ideia de se fazer um levantamento desses estudantes que vão precisar do RU final de semana para se pensar aí o planejamento de como que ele vai funcionar. Mas é importante que ele funcione todos os dias para quem realmente precisa. Uma outra questão que a professora Catarina defende é o ambiente alimentar, porque não é só o RU, né? Tem um restaurante dentro da universidade que é pago e tem as cantinas, não é? A gente sabe
que as cantinas, por exemplo, lá no bloco do jornalismo, fechou a cantina. Então, para a gente sair do bloco para fazer um lanche no intervalo, a gente tem que andar bastante, acumula fila, enfim. E também a qualidade, né, dos alimentos que são servidos nas cantinas. Então, a proposta da chapa do professor Carlos Henrique e da professora Catarina é RU todos os dias e também rever os contratos com as cantinas, com o restaurante. Né? A gente vê aí uma queixa grande, custo alto dos salgados, os mesmos salgados, falta variedade, precisava de ter uma alimentação para pessoas que têm restrições alimentares, né? Então, assim, precisa de ter diversidade e uma qualidade. Então, essa é uma proposta fundamental, tanto quanto assistência estudantil desde o primeiro dia da matrícula, quanto RU todos os dias, é a primeira ação, caso o professor Carlos Henrique seja eleito. Porque ajuda na permanência, né? Exatamente, Com exatamente. certeza. É uma das variáveis para você manter os nossos alunos. Aliás, aproveitando isso, a semana passada eu recebi, né, que meu filho é aluno UFO. Ele me mandou no grupo 3 alunos desistindo da UFO em razão do calendário. Né? Falaram, eu não posso esperar, já esgotou, e mais. Alguns auxílios foram suspensos. Né? E aí, né, nós não tivemos... Não é que os auxílios foram suspensos, os editais foram suspensos. Né? E os editais foram suspensos naquela espera do auxílio, o auxílio não veio, ele ficou aqui, chegou um ponto que ele falou, não, eu vou voltar para a minha cidade, vou tentar uma outra instituição. Então, tem impacto, sim, nessa permanência dos nossos alunos. Totalmente. E agora a nossa última pergunta, mais relacionada a um ponto crucial que vocês falaram aqui também, que é a relação da UFO com a comunidade, que está totalmente ligada aos 3 pilares, ensino, pesquisa e extensão. Vocês têm algum plano específico para fortalecer essa relação UFO e comunidade? Exatamente, trazer a comunidade para dentro da UFO. Né? Eu disse anteriormente que isso vai mudar com a curricularização da extensão, os 10% da curricularização da extensão. Né? Agora, nós temos que criar as condições para que isso aconteça. Né? Por quê? Nós implantamos os 10%, mas agora nós temos que dar um passo a mais, que é dar às unidades acadêmicas que já curricularizaram, né, nos seus currículos de graduação, os 10%, as condições necessárias para que eles desenvolva os seus trabalhos e que a comunidade venha participar dos nossos 97 cursos. Aí eu acredito que nós estaríamos dando um avanço maior. Mas, ao mesmo tempo, né, eu acho que a gente tem que pensar outras ações além dessas que eu estou colocando. Né? Uma UFO mais integrada com a comunidade, uma UFO mais participativa, independentemente, né, das questões relacionadas ao ensino. Eu acho que a UFO ela tem que ser parte da vida da sociedade. Eu acho que isso é fundamental. Às vezes né, conversando com a professora Catarina, que se formou lá na UFV, na Universidade Federal de Viçosa, a UFV faz isso. Tudo que a sociedade de Viçosa faz, a UFV está envolvida. Né? É claro que é outra realidade, é outro cenário, mas eu acho que nós podemos, né, fazer muito mais do que nós fazemos hoje, em termos de envolvimento. Nós já fazemos muita coisa em termos acadêmicos, mas a relação UFO e sociedade não se resume somente em termos acadêmicos. Existem outras possibilidades que nós temos que explorar. A implantação da curricularização da extensão é um passo muito importante para garantir a extensão nos cursos. Mas a gente tem problemas, né? Precisa de recursos, precisa saber como é que os estudantes vão à comunidade, como é que a comunidade vem à UFO, como é que ela é recebida na UFO. Cada curso está cuidando disso. Mas é importante ter uma política de extensão na UFO para pensar essa integração. Né? Por exemplo, o jornalismo. O jornalismo já foi procurado pelo curso de Direito para fazer um site, para fazer um aplicativo de informação das questões jurídicas para a comunidade, né? Traduzir o juridiquês, inclusive. O jornalismo ele pode atuar em várias frentes de extensão na UFO. Não é? A gente tem o nosso plano lá
no jornalismo, mas a gente, por exemplo, o curso de História também nos procurou para fazer integração junto com eles da extensão. Então, assim, eu acho que o que falta agora é pensar todas essas curricularizações dos cursos, da extensão nos cursos, para ver o que se pode pensar e aí ver qual que é a característica extensionista da UFO. A gente não tem essa identidade ainda. Espero que logo a gente tenha. Queria agradecer vocês por terem respondido algumas das nossas perguntas e lembrar para quem está nos assistindo que a carta programa está disponível para quem quiser ver os detalhes certinho da chapa de vocês. Obrigada, gente. Esclarecidas as dúvidas do discente, para encerrar, professora, eu gostaria de questionar qual é o motivo da UFO perder tantos alunos, qual o motivo da evasão? É um conjunto de fatores, né? Vamos pensar, eu acho que o nosso aluno ele mudou muito de perspectiva, né? Foi dito aqui durante nosso debate, nossa entrevista, né, a questão do digital. Ele é um aluno digital. Você pensa que um aluno que está entrando na universidade, está concluindo o ensino médio, né, ele tem 16, 17 anos. Ele tem uma outra cabeça, né? Então, eu acho que a universidade tem que conectar mais com essa realidade deles. Nós também tivemos a pandemia, né? A pandemia criou muito sobressalto na sociedade, né? E a pandemia isolou as pessoas e elas perceberam que elas poderiam ter não o diploma, mas a habilidade, né? Por exemplo, existem várias plataformas, vou citar uma, o YouTube é uma, oferece vários cursos que não certificam. Mas o aluno, né, o jovem, no caso, ele quer aquilo ali. Ele mostrando aquela habilidade, talvez ele se coloque dentro do mercado. Também nós tivemos uma desacreditação da universidade, né? Negacionismo da ciência, negacionismo da capacidade da universidade de desenvolver conhecimento, negacionismo da ciência, do espaço universitário ser um espaço, né, habitado por pessoas que só querem fazer balbúrdia. Nós não fazemos isso, né? Isso tudo vem gerando o quê? Vem gerando um distanciamento da universidade dessa realidade, né, social. Então, agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que desenvolver uma série de ações, e praticamente elas foram discutidas aqui ao longo da entrevista, onde nós colocamos os principais aspectos que nós vamos enfrentar em sendo eleitos, né, eu e a professora Catarina, a partir de 2025. A universidade ela não pode deixar de atender a sociedade, mas, ao mesmo tempo, a sociedade tem que voltar a acreditar na universidade. PodCult, o podcast da revista Cult, agradece a presença dos professores e fiquem à vontade para as considerações finais. Vou começar com a professora. Professora, sua câmera. Bom, eu quero agradecer, Paulo, pelo convite, em nome da professora Catarina, nossa candidata a vice-reitora, a todas as pessoas que estão nos assistindo, ouvindo e lendo, né? Dizer que foi um prazer estar aqui, espero que votem na chapa, não é? Certamente vai ser uma gestão compartilhada, equânime, para frente, né? Com inovação, com uma moçada jovem que vem por aí, e é com esse coletivo jovem que a gente tem caminhado. Também agradeço, Paulo, pelo convite. Foi uma satisfação aqui debater temas muito sensíveis, não apenas para a universidade, mas para a sociedade como um todo, e reiterar o pedido da Cris: votem na chapa 2, Carlos Henrique e Catarina, UFO com você, né? E esperamos estar à frente da gestão superior a partir de janeiro de 2025. PodCult, podcast da revista Cult, para ser lida, ouvida e assistida. Muito obrigado, até a próxima.